Oi, hoje a gente está aqui para falar sobre o capítulo 5, Picos e Vales. Lembram que o jovem queria voltar para o pico, né? E ele conseguiu. Só que esse retorno para a montanha, essa jornada foi difícil, ele chegou lá exausto. Mas ele conseguiu chegar a tempo de ver aquele belíssimo pôr do sol. Dessa vez ele foi convidado, ele foi ao encontro do velho, e ele foi convidado para a casa de montanha do velho. Eles sentaram num deck enorme, e o jovem não conseguia exprimir o quanto ele estava feliz, né, de ter conseguido voltar para aquele pico. O velho também estava feliz em ver ele, só que viu que algo estava preocupando, ele perguntou por quê. Aí o jovem comentou, né, que ele tentou aplicar, colocar em prática todos os ensinamentos que tinha dado certo no início, mas que depois as coisas começaram a dar errado. A situação se agravou. Ele até tinha ido passar um tempo no platô, ele tinha ficado desanimado, mas que não tinha dado certo. Então o velho até perguntou para ele, né, se tinha sido uma experiência prejudicial ou agradável. E o jovem ficou meio sem entender. Então o velho mostrou para ele essa figura aqui e perguntou: o que isso te parece? Ele falou: são os sinais é o sinal do traçado do batimento cardíaco. E ele falou: tá aí esses altos e baixos, o que representam? Aí eu já ouvi falar: os picos e vales. E daí então o velho mostrou essa outra figura, essa linha reta, e perguntou: o que isso parece? E ele falou que não tem batimento cardíaco algum. Aí o velho até respondeu: exato, o que é um problema. E assim, né, como os batimentos cardíacos saudáveis, os picos e vales são essencial para uma vida normal, para uma vida saudável. Os platôs também, quando eles forem um momento de descanso saudável, quando tu usares aquilo ali para ti examinar o que está acontecendo, a situação, né? Quando for para ti pensar sobre o que tu vai fazer em seguida, apesar de não ser tão saudável a gente tentar fugir da nossa realidade, né? Mas quando tu usares isso, então, a teu favor, para te descansar, para te refletir, se renovar, aí ok. E o jovem até perguntou, né, como é que podia ser saudável, ser tranquilo, esses altos e baixos, porque isso deixava ele estressado, ele ansioso, né? Aí o velho falou para ele, né, só se você ir subir e descer com eles. Então, quando tu verdadeiramente aprender a administrar os teus bons momentos e os ruins, tu vai aprender a manter esse equilíbrio saudável, explicou o velho, né? E ele perguntou, mas como? Ele não sabia como fazer isso. Então, até o velho falou para ele, né? Para início de conversa, tu fica mais em paz quando tu te dá conta de que tu não é os teus picos, os momentos bons, e tu não é os teus vales, os teus momentos ruins. Assim, tu não se sente, né, como se tu estivesse numa montanha russa. Então, o velho perguntou, o que aconteceu quando tu voltou para o teu vale? E o menino contou para ele, né? Contou toda aquela empolgação inicial, contou aquela ideia na empresa que tinha sido muito bacana, até que as coisas tinham começado a dar errado e ele não fazia ideia do motivo, né? Então, o velho falou para ele, né? Houve outro motivo pelo qual eu te mostrei os batimentos cardíacos. Foi para te incentivar a tu usar a tua perspectiva dos picos e vales com o teu coração. Aí o jovem perguntou, mas como assim, né? Aí o velho falou que o importante não era só os insights que ele tinha, né, quando ele conseguisse alcançar algum pico, mas o modo com que ele se sentia em relação a esses insights, o que ele fazia com isso é que fazia toda a diferença. Mas o velho começou a perguntar várias coisas para que o jovem se desse conta do que tinha acontecido, né? Isso na nossa vida é bem importante. Muitas vezes a gente quer falar para o outro que o outro está fazendo de errado, mas o bom é quando tu consegue fazer perguntas e a pessoa se dá conta do que ela está fazendo de errado, né? E assim eles conversaram. Então, é possível, né, tu ter menos momentos ruins quando tu valoriza e administra muito bem os teus momentos com sabedoria. E daí o jovem se deu conta, né? Ele falou, por eu ter me vangloriado, pode ser que seja esse o motivo que os meus amigos estavam me evitando. Lembra que uma época lá ele ficou tão arrogante que ele não queria mais ouvir ninguém, ele não se dava conta nem que os amigos dele, né, estavam fugindo dele naquela época. Então,
A gente tem que estar verdadeiramente preparado, né, para que a gente consiga permanecer num pico, senão a gente vai subir, logo a gente vai cair e também vai sofrer com isso. E até o velho então perguntou para ele, né? E quando as coisas começaram a dar errado, como é que tu sentiu? Ele falou, péssimo, né? E o velho perguntou, então por que tu não mudou o teu comportamento? E ele não sabia bem, talvez ele não soubesse lidar com aquilo ali, talvez ele pensou que se ele não fizesse nada, daqui a pouco as coisas iriam se ajeitar, ou também ele não quis admitir que ele precisava de ajuda, ou que ele não sabia o que fazer. Quem nunca passou por isso, né? De, às vezes, achar que sabe tudo e que não precisa de ajuda, e nem se dá conta, muitas vezes, né? Então, até o velho perguntou para ele, né? De todas essas respostas que tu me deu, o que tem em comum aí? Aí ele falou, meio em dúvida, medo? E o velho falou, né? Sim, na maioria das vezes é isso. E até, sabe de onde vem o medo? Perguntou, né, o velho para ele. Sabe qual é a origem do medo de uma pessoa? E ele explicou, né, que normalmente, o velho continuou explicando para ele que normalmente, na maioria das pessoas, na maioria dos casos, né, é o ego. Então, isso é uma coisa que acontece. O nosso ego, ele costuma nos deixar muito arrogantes quando quando a gente está no pico, né? Ou muito temeroso quando a gente está no vale. Ele, ele, como é que eu vou dizer? Ele distorce a verdade, assim, ele nos impede de ver o que é real, sabe? Então, quando tu tá no teu pico, as coisas podem parecer melhores do que elas são, ou quando tu tá num vale, as coisas podem parecer pior. Pode parecer assim que o pico vai durar para sempre, mas também te faz temer de que o vale nunca mais vai acabar. O jovem até anotou, né, que o motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo num pico é a arrogância, disfarçada de segurança, e o motivo mais comum pelo qual tu fica pouco tempo, ou muito tempo, na verdade, né, num vale é o medo disfarçado de segurança, né, de conforto. Desculpa. O motivo pelo qual tu fica, então, muito tempo, pouco tempo, num pico é arrogância disfarçada de segurança, e o motivo mais comum pelo qual tu fica muito tempo num vale é o medo, né, disfarçado de conforto. O jovem daí perguntou para ele, né, se isso também funcionava para a vida pessoal. E o velho contou para ele, até se emocionou nessa hora. Ele contou de um momento em que a mulher dele tinha ficado doente e que ele teve que assumir algumas tarefas que ela já não conseguia mais fazer. Só que ele estava prestando tanta atenção nas tarefas que ele estava desempenhando, né, que ele tinha deixado de prestar atenção no que era mais importante, que era a esposa dele, e que ela tinha que realmente se sentir amada por ele, né? Então, quando a gente consegue deixar o ego de lado, a gente aumenta nossas chances de sair de um vale mais rapidamente. Pôr o ego de lado também vai nos ajudar a gente permanecer mais tempo num pico, né? Então, foi quando isso aconteceu, quando ele deixou o ego dele de lado, quando ele deixou de prestar atenção nas atividades que ele estava tendo que executar e prestou atenção na mulher, em fazer ela se sentir amada, né? Quando a atenção saiu dele, as coisas melhoraram. Então, funciona também para a vida pessoal. E daí, mais tarde, assim, eles estavam ali, ficaram horas conversando. O jovem olhou ao longe, assim, e falou: Uau! Que pico fantástico! A vista de lá deve ser mais incrível ainda, mais fantástica ainda. E só que daqui a pouco ele também olhou para baixo, né? E ele viu que havia um vale entre o pico que ele estava e esse pico mais alto. E o senhor até perguntou para ele, né? Quando tu olha para esse vale, o que tu vê? Aí o jovem disse sofrimento. Os dois até riram disso, né? E muitas pessoas veem um vale profundo dessa forma, né? Como um período de frustração, de dor, de desilusão, de fracasso, de raiva. E o jovem percebeu, né, que para ele conseguir atravessar o vale, ele precisava ser de uma forma diferente, só que ele não sabia muito bem como. Então, o Senhor falou para ele, né, que a melhor forma de atravessar um vale é criar uma visão sensível, ou seja, tu tornar aquela imagem tão real, mas tão real, tu usar os teus 5 sentidos. Então, tu te imaginar naquele lugar,
o que que tu vai estar vendo quando tu chegar lá, o que que tu vai estar gostando, o que tu gostaria de ouvir quando chegar lá, o que que tu vai falar quando chegar lá, né? Que cheiro tu vai sentir daquele lugar. Quando tu conseguir tornar essa imagem muito real, é muito mais fácil. Quando aquilo fizer sentido para ti, né? Tu vai buscar forças para te atravessar qualquer vale. Então, qualquer dificuldade, qualquer barreira que vier a surgir, tu vai lembrar daquela imagem do que tu queres conquistar para tua vida. Isso vale para tudo. A gente usa muito isso no coaching, de o quanto tu criar essa imagem positiva, né? Mas algo real, algo que é atingível, né? Algo que vai fazer bem para ti, para todo mundo que está ao teu redor. Isso é muito bacana, né? E isso vai te ajudar, né? Cada vez olhar para a tua vida, olhar para os fatos da tua vida pessoal, os teus detalhes, né? Do trabalho, enfim, para ti conseguir, né, buscar forças e o que faz mais sentido para ti chegar naquele lugar. Então, tu alcançar um objetivo não pode ter que fazer sentido para o teu marido, é para ti que tem que fazer sentido, sabe? Claro, não vai poder prejudicar a vida do casal, senão aquilo já não é tão saudável. Mas tem que fazer sentido para ti, porque daí tu, né, tu vai ter essa força para ultrapassar qualquer barreira. E o jovem até aquela noite ele foi para a barraca dele e ficou pensando, né, em como ele gostaria de estar num lugar melhor, né? Como ele gostaria de que fosse esse novo pico, a imagem que ele gostaria de estar vendo, aquela vista lá de cima que ele imaginou que fosse muito mais incrível ainda, né, do que o pico que ele já estava no momento. E então na manhã seguinte ele foi lá buscar um conselho com o Senhor, né? E o Senhor falou para ele, né, isso assim, que quando ele chegasse no pico mais alto, era para ele tentar ouvir os insights dele com o coração, para tentar buscar verdades mais profundas em respeito a ele mesmo, né? Porque o que é bem aquilo que eu estava falando, além do objetivo fazer sentido para ti ter força de alcançar, essas coisas que tu reflete são as verdades que são importantes para ti, porque não importa a minha verdade, não importa a verdade da Sandra, e não importa a verdade de vocês, né? Cada um, na verdade, tem que saber qual é a sua verdade. E isso vale para tudo, assim. Então, quando tu tá tentando, quando tá passando por uma dificuldade, para e reflete sobre aquilo ali. O que aquilo ali tá querendo, né, te mostrar? O que daqui a pouco tu tem que modificar um pouco? O que tu tem que aprender com aquela situação, porque daí vai fazer mais sentido, né? Tanto na tua vida pessoal, no teu trabalho, seja a situação que tu estiver vivendo, e aquilo ali são as coisas que vão te guiar para as tuas verdades, né? É o que vai te direcionar. Então, a gente vai discutir mais no próximo capítulo o que aconteceu para ele chegar nesse outro pico, se é que ele chegou, né? Porque lembram, tinha um vale bem profundo ali entre esses dois picos. Tchau, tchau!